Você não está sozinho. E essa é uma verdade que você jamais deve se esquecer. Lidar com o mal, com a oposição, com a perseguição, com a destruição causada pelo mal, seja através de instituições, de poderes, de líderes ou até mesmo de indivíduos, lidar com o mal e com pessoas más muitas vezes nos faz sentir isolados, sozinhos, abandonados. Como se fôssemos os únicos a perceber esse agir do mal, ou se fôssemos os únicos que permanecem fiéis em meio a tudo isso. Mas isso não é verdade. Não é verdade em primeira e maior instância porque o Senhor sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. E se Ele está conosco, isso já deveria nos ser o bastante. Lidar com o mal muitas vezes também nubla a nossa visão, impede a nossa capacidade de perceber que é muito provável que existam outras pessoas também lidando com isso, também sofrendo, também permanecendo fiéis e que continuam buscando ao Senhor e permaneçam fiéis ao Senhor. Talvez já tenham acontecido, por exemplo, episódios na sua vida de igreja, na sua vida da caminhada de fé, em que você tem olhado e falado, mas não é possível que eu sou o único que permanece fiel, eu sou o único que está notando esse problema. É muito provável que não, que você não seja o único, mas lidar com essas perseguições e oposições muitas vezes nos fazem sentir assim, isolados, abandonados, mas nunca estamos e nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre está conosco. A nossa leitura de hoje nos levou do primeiro livro dos Reis, capítulo 17 até o capítulo 19, e nos apresenta um personagem muito importante, o profeta Elias, que surge aqui, que é usado por Deus como seu instrumento para manifestação de grandes sinais, grandes demonstrações de poder de Deus através do profeta Elias. Comparável a ele, somente o profeta Eliseu fez tantos sinais e tantas demonstrações de poder. No momento em que o povo de Israel estava em declínio total, completamente afastado de Deus. Acabe, rei de Israel, havia se casado com Jezabel, que era do povo sidônio, e que institui sobre Israel a adoração a Baal e a adoração a Azerá. Jezabel exerce grande influência sobre Acabe, e esses dois juntos, esse rei e a sua esposa, conduzem o povo de Israel numa jornada de idolatria, onde eles se esquecem de Deus e passam a adorar a Baal. Mas o Senhor não tolera o mal. O Senhor, então, chama o profeta Elias para se manifestar novamente ao seu povo e manifestar juízo sobre o povo de Israel, que se afastou do Senhor. O Senhor chama Elias e diz para ele, Elias, você vai a Acabe e vai dizer para ele, olha, não vai cair uma gota sequer de orvalho sobre Israel nos próximos anos, até que eu ordene. Elias o faz, vai à presença de Acabe, diz para ele a mensagem do Senhor, e o Senhor então orienta a Elias a que ele se esconda, a que ele então se resguarde, ele vai acampar ali junto ao riacho de Querite, e ele está ali então acampado e corvos estão levando pão e carne para Elias e mantendo-o alimentado, ele bebe da água do riacho, ele recebe o alimento desses corvos que o Senhor usa para enviar alimento a Elias. O riacho seca, porque não há chuva, não há orvalho, esse riacho seca, e o Senhor então diz a ele para que vá à cidade de Sarepta, e ali uma viúva cuidará dele, e o Senhor deu ordem a uma viúva para que cuide dele e o receba. Ali, Elias, então, chegando àquela cidade, encontra uma viúva e pede à viúva para que lhe dê comida, para que lhe dê de beber. Mas essa viúva estava passando por um momento extremamente difícil. Ela relata ao profeta que ela tinha um restinho de farinha, um restinho de azeite, que ela ia fazer um último pão para ela e para o seu filho, e depois eles iam esperar pela morte. O profeta garante a ela que isso não aconteceria, que o Senhor não permitiria que isso acontecesse. Diz para ela, vá, pega esse restinho de farinha, pega esse azeite, faça o pão, faça primeiro para mim, faça depois para vocês, e eu garanto que ele não se esgotará, essa farinha e esse azeite não se esgotará, até que o Senhor mande novamente chuva, mande novamente água e a terra volte a produzir alimento. Essa mulher confia, faz assim, e assim por muitos dias. Eles são alimentados milagrosamente pelo agir do Senhor, pelo agir da mão do Senhor. É muito provável que aquela mulher, e é interessante que o Senhor tenha colocado Elias diante dessa mulher, que estava ali provavelmente se sentindo assim, abandonada, sozinha, uma viúva com seu filho, sem ter o que comer, aguardando a morte. E Elias é usado como instrumento de Deus para dizer àquela mulher, você não está sozinha. Você não foi esquecida. O sustento de Deus chega àquela casa, chega àquela viúva e o seu filho através das mãos
daquele profeta. Depois, então, de algum tempo passando por aquilo, no terceiro ano da seca, o Senhor diz para Elias: agora você vai voltar a Acabe e vai dizer para ele que a chuva vai voltar. Mas haverá uma demonstração do poder e da autoridade de Deus nesse retorno. E é muito interessante que o povo de Israel, um detalhe que enriquece esse entendimento, o povo de Israel estava adorando Baal, que era o deus da tempestade, o deus, a divindade que era associada à tempestade, à chuva. E logo o povo tendo se desviado e adorado a Baal, o Senhor faz com que o castigo seja que eles fiquem 3 anos sem uma gota sequer de orvalho. A terra está completamente seca e padecendo por causa da seca. O rei Acabe já está atrás de Elias, procurando ele por todo canto para castigá-lo por causa do juízo que ele havia proferido sobre Israel. E agora o Senhor diz para ele que ele vá à presença do rei. Assim, Elias o faz. Mas Elias é orientado por Deus a que faça uma demonstração do poder do Senhor. Elias manda que todos se reúnem, convida todos a que se reúnam no Monte Carmelo, convoca todos os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá e todo o povo de Israel para testemunhar aquele momento. Ali, Elias orienta para que sejam pegos 2 animais, 2 bois que serão sacrificados, serão colocados sobre um altar e diz: vamos montar então 2 altares e nós clamaremos a Deus. Vocês clamarão ao Deus de vocês, clamarão a Baal, para que ele mande fogo e consuma esse sacrifício. Se ele fizer, ele terá demonstrado o seu poder. E depois eu farei isso e clamarei ao Senhor para que ele mande fogo. Os sacerdotes de Baal clamam ao longo do dia e nada acontece, obviamente, o fogo não desce. Elias ainda debocha, diz: gritem mais alto. Às vezes Baal está dormindo, está descansando, está viajando, gritem mais alto, e eles o fazem, mas nada acontece. Elias, então, numa demonstração ainda, para intensificar ainda mais a demonstração do poder de Deus, manda jogar água sobre o holocausto, sobre o altar, e clama ao Senhor que envia fogo, que queima todo o sacrifício e inclusive aquela água que havia se acumulado ali, demonstrando o poder de Deus, e todo o povo se prostra e reconhece o Senhor, o único Deus, reconhece o poder de Deus. E Elias então ordena que todos aqueles sacerdotes de Baal fossem presos, eles são mortos, o Senhor manifesta o seu poder e devolve a chuva sobre Israel. Mas isso faz com que a fúria de Jezabel e de Acabe se levantem contra Elias. E Elias precisa fugir. E agora nós temos esse profeta que demonstrou a grandiosidade, o poder de Deus, agora fugindo para salvar sua vida e tomado por tristeza. Só sobrei eu. Não é possível, eu sou o único. E lamentando a sua vida e lamentando o fato de que ele estava sozinho, lamentando diante do Senhor o fato de que ele foi fiel e que agora ele enfrentava perseguições. Mas o Senhor, mais uma vez, na sua misericórdia, se manifesta agora ao próprio Elias, demonstrando através de sinais o seu poder, a sua grandiosidade, lembrando a ele de quem ele é. E lembrando que não, ele não estava sozinho. Se ele achava que esse tempo todo estava só, não, o Senhor diz para ele: existem 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nunca o beijaram. E agora o Senhor diz a ele o que ele faria. Olha, eu tenho uma missão para você, você vai ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú, neto de Ninsi, como rei de Israel, vai ungir Eliseu como profeta que ficará depois no seu lugar, e eles serão responsáveis por estabelecer o juízo de Deus sobre Israel e conduzir Israel a um novo caminho. Aquela viúva não estava sozinha, Elias não estava sozinho. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a oposição, apesar de tantas demonstrações de mal e de opressão sobre Israel, eles não estavam sós. Podiam até ser poucos, estavam sofrendo, mas não estavam sozinhos. O Senhor permanecia ao lado do seu povo. Talvez você hoje passe por dias difíceis, em que você olha ao redor, olhe para a oposição, para as perseguições que você tem lidado e se sinta sozinho, se sinta abandonado. Talvez esteja deprimido, como estava o profeta Elias. Claramente ele estava enfrentando um momento de depressão.
Mas o Senhor nos lembra de que não estamos sozinhos. Nos lembra de que sim, Ele é poderoso sobre tudo, sobre todos, e Ele permanece no controle. E no tempo certo, no tempo dele, Ele trará juízo sobre os maus e trará restauração sobre a sua terra e o cuidado necessário para o seu povo. Confie em Deus, lembre-se de que você não está sozinho. Siga lendo a sua palavra, a sua Bíblia, e amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.